meus amores, sejam bem-vindos à aula de gramática. A gente vai retomar do conteúdo da aula passada sobre sílabas. A gente vai dar continuidade, vai ver alguns pontos e relembrar outros também, tá bom? Então vamos aqui começar a nossa aula 2 de sílabas, continuação. Primeira coisa, a gente vai relembrar, alguns pontos da aula passada, como primeiramente o que é sílaba. Sílaba é a pronúncia em um só impulso de voz de uma vogal ou de um grupo de fonemas que forma a palavra. A gente tem um ponto aí muito importante, que é a questão do fonema com a sílaba. Vocês sabem que fonema, ele é o som que a gente emite, Cada som que a gente emite. Numa sílaba, a gente não vai ter um fonema, não significa que a gente vai ter um fonema, tá? A gente vai ter um grupo de fonemas que a gente fala num único impulso, certo? Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da palavra sílaba mesmo. Se a gente pegar aqui, a gente fala si, Nós falamos num único impulso, Eu não falo si, falo si, Então eu falo a sílaba si num único impulso. Então ela é uma sílaba. Só que eu não tenho um único som ali. Eu tenho dois sons. Eu tenho o som de S e o som de I, Sílaba. Eu tanto pronuncio o som de S como pronuncio o som de I. Si, Se eu pronuncio som de S e som de I, então eu não tenho um único fonema, eu tenho dois fonemas, certo? Mas si é uma sílaba, porque eu falo num único impulso. Tá dando para entender? Certo? Então é sempre bom vocês terem isso em mente, para caso em alguma atividade apareça dizendo que sílaba é a pronúncia de um único fonema, de um grupo de palavras com um único fonema. Isso está errado, A sílaba, ela não tem um único fonema. A sílaba é pronunciada num único impulso, Ela é pronunciada de uma vez, digamos assim, você pronuncia de uma vez, Agora, isso não quer dizer que ela tem um único fonema. Deu para entender? Então, vamos prosseguir. Sobre a separação silábica. Para separar as sílabas de uma palavra, pronunciamos essa palavra e prestamos atenção em quantas vezes abrimos a boca, como se estivéssemos dividindo a palavra em pequenos grupos. Isso que eu acabei de falar sobre pronunciar num único impulso é basicamente isso, É quantas vezes você abre a boca. Se eu vou pronunciar a palavra sílaba, como eu estava usando antes, eu falo si-la-ba. Então, você está vendo que entre uma sílaba e outra é como se eu fechasse mais a boca para voltar a pronunciar, Si-la-ba. Si-la-ba. Certo? Então, toda vez que eu abro a boca e fecho, eu pronunciei uma sílaba. Certo? E essa divisão, silábica, nessa divisão silábica, a gente consegue fazer a contagem de quantas sílabas tem em cada palavra. Então, de acordo com o número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. A gente viu isso na aula passada, sobre o que cada um quer dizer, A gente conta quantas sílabas tem uma palavra, a gente consegue classificar o que ela é. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente poder analisar um pouco mais, fixar um pouco mais sobre o que significa monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Aqui no monossílaba, eu trouxe dois exemplos, Eu trouxe mãe e trouxe vez. A gente percebe que aqui eu tenho uma sílaba só, tá? Se eu for fazer a divisão silábica disso aqui, não vai ter nada para separar, Não tem como separar, porque isso aqui é uma sílaba só, Portanto, se a palavra é constituída por uma única sílaba, ela é monossílaba, No caso aqui de sílaba, eu trouxe dois exemplos, sapo e mago. Se eu for separar, vamos aqui primeiro para sapo. Eu pronuncio sapo, Eu tenho uma, duas. Se eu tenho duas sílabas, então ela é de sílaba. No caso aqui do magro, eu pronuncio
gro. Então, se eu fosse fazer a separação, né, silábica, eu teria ma e teria gro. Então, eu tenho uma e tenho duas sílabas, portanto, magro é uma palavra de sílaba. Aqui nós temos exemplos de polissílaba, né? Trissílaba e polissílaba. Em trissílaba, eu trouxe esses dois exemplos. Vamos aqui para o primeiro, boneca. Olha aqui, quantas vezes a gente separa a palavra boneca? Boneca. Olha aqui, 3 vezes, né? E se eu separei 3 vezes, significa que tem 3 sílabas, né? Sendo assim, essa palavra é trissílaba. No caso do sapato, vamos analisar aqui, ó. Sapato. De novo, né? Eu tenho 3 sílabas. Então, aqui é uma palavra trissílaba também. Já na polissílaba, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? A gente tem aqui a palavra ensopado, que a gente vai separar agora, ó. Ensopado. Quantas vezes eu separei, né? Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4. 4. Então, ela é polissílaba, certo? A partir de 4, eu considero a palavra polissílaba. A partir de 4 sílabas numa palavra, eu considero ela polissílaba. Vamos olhar aqui, macarronada, ó. Olha aqui, ó. Eu pego esse R e trago pra cá. Macarronada. Certo? Então, eu separei aqui, ó. Separei 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, eu não tenho 4, eu tenho 5. Mas o que foi que eu disse? Que a partir de 4 ou mais, né? Eu vou chamar de polissílaba, tá? Então, aqui na macarronada eu tenho 5, mas eu classifico ela como polissílaba, certo? E aqui, ó, uma coisa muito importante para vocês entenderem sobre os dígrafos, tá? Os dígrafos, esses que eu vou citar agora, ó, CH, NH, LH, GU e QU, eles pertencem a uma única sílaba. Ou seja, eu nunca vou separar o C do H, o N do H, o L do H, o G do U. Eu nunca vou separar, né? O Q do U. Eu nunca vou separar eles, tipo, colocar o C numa sílaba e o H no outro, né? Isso não vai acontecer nunca, eles nunca se separam, né? Então, aqui, portanto, nada de separá-los, certo? Combinado? Agora, as letras que formam os dígrafos, RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC, aí sim, elas a gente separa. A gente tem que separar essas sempre. Esse exemplo aqui do RR e do SS, você já sabe porque a gente vem sempre vendo isso o tempo todo, né? Toda vez que a gente tem uma palavra, como a gente viu anteriormente, macarronada, né? A gente separa. O R fica numa sílaba e o outro R fica na outra. O SS é a mesma coisa. Um S vai ficar numa sílaba e o outro S vai ficar em outra. A gente sempre vai separar eles dois, né? E para esses casos aqui, que são menos comuns a gente encontrar, mas que aparecem algumas palavras, né? Algumas palavras contêm esses dígrafos aqui, a gente separa também, tá? A gente separa o S do C, o S do C cedilha, o X do S e o X do C. Então, no caso de uma palavra que tenha SC, né? Como por exemplo, piscina, o S vai ficar numa sílaba e o C vai ficar na outra. Vou até tentar escrever aqui a palavra piscina, ver se eu consigo, para ficar mais fácil. Deixa eu parar aqui, vou escrever aqui embaixo. Olha aqui, se eu for separar a palavra piscina, vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Olha aqui, se eu for escrever essa palavra junta, vocês notem, minha letra está muito feia, mas você vai entender. Vocês notem que a gente tem a junção, ó, de S com C, né? Então é um dígrafo. Piscina. Só que quando a gente vai separar, ó, como está dizendo aqui, né? A gente coloca o S
fica numa sílaba e o C fica em outra, certo? Eu espero que tenha ficado claro. E aqui tem a informação sobre a atividade, que nessa semana é atividade de folha, tá bom? Então os seus pais devem buscar aqui na escola, na quarta-feira, né? Sempre na quarta-feira, tá? Buscar e deixar atividade. Então não deixe de fazer as atividades, nem do livro, nem da folha, tá bom? É bom para vocês fixarem também, porque vocês já sabem que vale ponto, né? Então não esqueçam de fazer, tá bom? É isso, meus amores. Se cuidem, façam as atividades. Beijo e até a próxima aula.